Olá pessoal, hoje a gente tem a nossa terceira aula, terceira videoaula do nosso curso de História Indígena. Né? Hoje nós vamos falar sobre a experiência histórica dos índios no Brasil, Império e República, os índios, o Estado e a luta por direito. Bloco 2, segunda parte. Não estranhe se eu olhar para um lado diferente da câmera porque eu estou acompanhando pelo monitor e vocês estão aí também acompanhando os slides. Né? Esse foi um recurso que a gente utilizou para que vocês tivessem um entendimento melhor, certo? Então, às vezes eu olho para o monitor para me situar e para a gente seguir tranquilo no curso da aula aí, tá? Bom, nas outras aulas a gente vinha falando sobre a experiência dos índios durante o período colonial e fomos até o período da legislação pombalina, né? Falamos dos seus impactos e agora a gente vai falar a partir do Império. O Império Brasileiro surge em 1822, né, com a independência. No caso da Bahia, um pouco depois, que você tem a Guerra de Independência, que a emancipação só vem em 1823, na data do 2 de julho. Mas, de fato, o Império ele inaugura a nação, o país, o Estado-nação brasileiro surge com o processo de independência, porque até então era uma colônia portuguesa, havia uma estrutura política, era uma entidade política, mas tinha um status diferenciado. A nação, o Estado-nação, né, surge a partir de 1822, mas mais especificamente em 1824, quando você tem a Constituição. Então é uma mudança muito significativa no que tange a diversos aspectos da história, né? Seja na sociedade, seja na cultura, na economia, e não vai ser diferente em relação aos índios. Né? Muita coisa vai mudar a partir do Império, no que tange a relação dos índios, né? E a experiência dos índios também, né? No que tange a relação dos índios com o próprio Estado, no que tange a relação dos índios com a sociedade, que agora não é mais sociedade colonial, é sociedade nacional. Né? E você vai ver que uma série de problemas que o Império vai enfrentar, ele vai tentar resolver isso se utilizando dos índios ou criando projetos para incorporar os índios. Fora isso, você tem toda uma série de processos que vão sofrer modificações e isso vai impactar na vida das comunidades indígenas, sejam elas aquelas que já têm um contato, né, de longa data com a sociedade envolvente, seja aquelas pouco contactadas. Né? E isso a gente vai ver. E a gente também vai ver a experiência da República. Né? A gente vai da República até os dias atuais, então a gente vai fazer um panorama sobre essa segunda parte da experiência indígena. E enfim, vamos começar com o Império, certo? Bom, o Império e os índios no Brasil, é a visão que vocês têm aí, o slide. Bom, a gente primeiro fala da formação do Estado-nação brasileiro. Né? Ele trouxe alguns projetos de incorporação dos indígenas. Né? Uma coisa que vai ser muito importante para o Império, principalmente a partir da década de 1850, é a questão da mão de obra, certo? A gente sabe que em 1850, depois de décadas de pressão inglesa, que tenderam a aumentar, o Brasil foi obrigado a barrar, né, a suprimir, a abolir o tráfico de escravos. Tá? E a gente sabe que a população escrava, no sistema escravista da América, ela era alimentada principalmente pelo tráfico de escravos. Ou seja, se você corta o tráfico de escravos, se você extingue o tráfico de escravos, você começa a ter um decréscimo muito significativo da população escrava. E você sabe que os escravos, como diria Antonil, né, no período colonial, eram as mãos e os pés dos senhores. Né? Os escravizados eles faziam uma série de trabalhos de modo que a gente não poderia imaginar a vida na colônia sem o trabalho escravizado. Né? Claro que os índios também tiveram uma participação significativa, mas os negros também tiveram participação muito expressiva, né, determinante na prestação de serviços, né, no trabalho. Tá? Então, quando você corta esse tráfico de escravos, você tem um problema da mão de obra. Né? O que é que vai substituir essa mão de obra escrava? Né? Principalmente nos centros, nas regiões, né, onde você tinha muita dependência do trabalho do escravizado africano, como por exemplo Salvador. Né? Enfim, e a Bahia
Tá? E como é que a gente vai fazer essa substituição? Então, muitos presidentes de província, né, muitos políticos, lançaram mão de projetos para tentar incorporar o trabalho indígena, já que o trabalho escravo africano estava diminuindo. Tá? O Império também vai se preocupar muito com isso, e você vai ver que esses projetos de incorporação eles vão ganhar uma nova face, eles vão ser postos na mesa e eles vão tentar implementar esse projeto, e de fato muitos desses projetos são implementados com a intenção de incorporar o trabalho de indígenas, né, de uma forma mais efetiva. Os indígenas que já vinham, né, já faziam parte de relações de trabalho, já faziam trabalho, né, nessa sociedade colonial e agora nacional, e também aqueles índios que ainda não haviam sido incorporados, né, os chamados índios hostis, né, ou gentios, aqueles índios pouco contactados. Né. Por exemplo, no sul da Bahia você vai ver muito isso, muito desses projetos aí sendo colocados em prática. Tá. Enfim, isso foi uma marca muito importante. Tá. Bom, a gente chama atenção também, e isso está ligado à questão da mão de obra, é a questão fundiária. Em 1850, a gente tem a Lei de Terras, certo? E a Lei de Terras ela vai dizer, dentre outras coisas, que você precisa demarcar os terrenos, você extingue de uma vez só, né? Extingue definitivamente o sistema de sesmaria. Na verdade, na década de 30, de 1830, você já teve a extinção desse regime de sesmaria, mas a Lei de Terras ela enterra, né, ela sepulta de vez esse regime de sesmaria, que é um tipo de relação, né, de legislação, vamos dizer assim, um tipo de exploração fundiária que se baseia, né, em fatores como você recebe a terra por conta de um serviço prestado, você tinha que provar também que você tinha cabedal, tinha recursos para isso. A partir da Lei de Terras você tem uma capitalização das relações fundiárias, porque a terra é adquirida a partir da compra. E porque ela é comprada, ela pode ser também passada em testamento, ela pode ser legada em testamento. Isso já acontecia com a sesmaria, mas era um regime diferente. Na sesmaria não era necessariamente um sistema capitalista de relação fundiária. Na Lei de Terras você inaugura isso. Mas a Lei de Terras, e aí para a questão indígena você tem uma coisa muito forte, que o mais importante é você perceber que o que veio depois, o que veio a partir da Lei de Terras. Né? A Lei de Terras é baixada em 1850 e a partir dela surge uma série de outras legislações que impactam muito significativamente nas populações indígenas, principalmente naquelas que a partir do Alvará de 1700 havia, né, adquirido um espaço né, um espaço territorial para o seu aldeamento, que com a legislação pombalina foi transformado em freguesias ou vilas, mas era um espaço em que os indígenas, né, claro que isso dependia de cada realidade, mas os grupos indígenas acabaram se apropriando desse espaço e reproduzindo todo um modo de vida, né, uma organização social, política, econômica que mesclava vamos dizer assim, uma matriz autóctone, né, uma matriz indígena com incorporações de outros elementos, né, com incorporações de elementos da sociedade colonial. Havia também muito significativamente a questão da terra, né, a questão de um espaço que era chamado patrimônio indígena. O patrimônio indígena se constituía basicamente das terras que foram oficializadas por essa série de legislações, né, principalmente a partir de 1700, com o Alvará, de 23 de novembro, e a legislação pombalina confirma isso, ela ratifica essa propriedade, né, chamada patrimônio indígena, mas as legislações que vieram, a legislação que veio a partir das leis da Lei de Terras, o que eu chamo de legislação consequente, ela vai impactar nisso daí, impactar de uma forma negativa para os grupos indígenas. Em que aspecto, principalmente, ela impactava? As leis que vieram a partir das leis da Lei de Terras, de 1850, diziam, muitas vezes, né, elas até se repetiam, que as terras dos índios que
já tivessem sido considerados, já eram considerados como incorporados à população brasileira, elas deveriam se transformar em terras devolutas e serem vendidas em asta pública, certo? Então, aí é que você tem um casamento entre um interesse dos grupos de latifundiários, de proprietários, muitos vizinhos dessas terras indígenas, né? Casam-se esses interesses com a legislação fundiária, e você tem também um instrumento que é a negação da identidade indígena. A identidade indígena, a indianidade, foi negada justamente por quê? Porque se você negasse que ali se você dissesse que ali já não era um grupo indígena, caía, né, no que versava essa legislação, ou seja, ali já não são indígenas, então não tem por que eles terem esse patrimônio indígena. Então esse patrimônio deveria ser incorporado aos bens próprios nacionais, que são as terras devolutas, e serem vendidas, né? Ou seja, o patrimônio indígena, a terra, né, dessas populações indígenas, que já vinha passando por um processo de usurpação, de invasão, né? Havia muita perseguição em relação a isso. Essa história de invadir terra indígena não é de hoje, não é recente, já vem de longa data, né? Então essas terras que já eram invadidas, elas ganharam um cobertor legal, um cobertor, vamos dizer assim, dentro da lei, né? Era só a gente comprovar que ali não era indígena, né? E que, portanto, não fazia sentido ter o patrimônio indígena. Então, muitas populações indígenas tiveram seu patrimônio indígena, sua terra, né? Legalmente tomada por conta desse mecanismo aí, que veio a partir da lei de terra, né? Dessas legislações aí, dessas leis que vieram a partir da lei de terra. E como é que se dava essa questão da negação? Era complicado, principalmente por conta da visão que se tinha na época, por conta da orientação intelectual até que se tinha na época. Era muito difícil você enxergar uma comunidade, né, que, apesar de ter uma forte característica, né, física indígena, mas que já utilizava roupas, já ia para a igreja, né, enfim, morava em casas de pau a pique, né. Era difícil você identificar que, pelo menos para o referencial teórico daquela época, era difícil você identificar ali indígenas, né, porque naquela época era muito forte a ideia de que índio só era índio se ele tivesse um conjunto de características que, na verdade, eram as características dos índios do século XVI, dos índios que tiveram contato com os primeiros europeus que chegaram aqui, certo? A ideia que a gente tem de identidade étnica hoje é diferente. Não é simplesmente um conjunto de traços culturais que vai definir se a pessoa é índio ou não, né? Porque se fosse assim, a pessoa que andasse de carro, o índio que andasse de carro, o índio que fosse para a universidade, o índio que vestisse roupa não era índio, ele deixava de ser índio, né? Então, hoje em dia a gente tem uma coisa muito mais atenta à delicadeza e à plasticidade, à flexibilidade da identidade étnica, que a gente percebe que é preciso você ter um lastro de uma ancestralidade e uma autoafirmação, né? Mas naquela época não. Então, se o indígena tivesse usando roupa, fosse para a igreja, tivesse cultivando a terra como os nacionais, eles já não eram considerados indígenas, né? E então isso se tornou uma arma para aqueles que estavam de olho nas terras indígenas, para eles conseguirem isso de uma maneira, né, dentro da lei, né? E de fato conseguiram, tá? Então o século XIX, por conta desse, né, o período imperial, por conta dessa configuração na lei, que refletia os interesses de quem estava no poder, né, os grandes proprietários, os grandes comerciantes, tá? Então, o período imperial ele foi muito dramático, foi muito, vamos dizer assim, ele trouxe muito prejuízo, foi muito impactante no sentido negativo para essas populações indígenas, tá? Bom, uma outra coisa também que eu chamo a atenção é o fechamento dos espaços políticos, né? As populações, e aí eu estou falando daquelas populações indígenas que já de uma longa data, né, já desde o período colonial, tinham firmado relações,
né, tinham se incorporado, mas não no sentido de deixar de ser índio, mas estavam dentro de um circuito de relações sociais, políticas, econômicas com a sociedade colonial e agora a sociedade nacional, a sociedade brasileira, né? Então essas populações indígenas, que muitas das quais tiveram seu espaço transformado em vila ou freguesia, né, elas tiveram definitivamente o espaço político fechado, né? Como é que é isso? Como é que isso acontece? Explico. Quando o Pombal ele cria, né, ele baixa essa legislação pombalina e ele cria, converte muitas aldeias em vilas, né? Não é só o nome que muda, não é só dizer ali deixou de ser aldeia, passa a ser vila. Você precisa criar uma série de estruturas, de instrumentos para que aquilo se converta numa vila. Uma vila tinha que ter uma Câmara Municipal, uma vila tinha que ter um centro de juizado, né? Um juizado onde se julgava, onde se faziam outras, decidiam outras coisas, onde se exercia uma série de competências, né, oficiais para o funcionamento daquele local ali. Tá? Então muitas aldeias indígenas se verteram em vilas e muitos cargos foram supridos por índios. Índios, né? Houve índios vereadores, índios juízes, por exemplo, em Trancoso, no sul da Bahia, você vê muito isso, em Olivença, em Santarém, em Mirandela, certo? Isso eu estou dando um exemplo da Bahia, tá? Então você tem vários outros aí, Brasil afora, e que, de fato, apesar da penetração de elementos não indígenas que foi, né, incentivada pela legislação pombalina, porque ele havia a ideia da miscigenação, né? Ainda assim os índios ocupavam muitos espaços políticos. Tá? Bom, quando veio a Constituição de 1824, né, e a lei eleitoral e outras peças normativas como o Código de Processo e a lei da reforma do Código de Processo Criminal, você tem um fechamento dos espaços políticos. Por quê? Porque estabeleceu como definitivo para você exercer a cidadania política, ou seja, votar e ser votado, o critério... Estabeleceram-se critérios que a maioria esmagadora dos índios não tinha requisito para tal. Né? Por exemplo, a renda, né? O voto era censitário. Né? Se você lembrar das aulas de História do Brasil, você vai ver que o voto naquela época, a Constituição estabeleceu o voto censitário. Né? O sufrágio dependia da renda. Então, muitos indígenas não tinham... não supriam, não conseguiam ter esse requisito mínimo de renda para votar. E se não tinham para votar, imagine para ser votado, para se tornar, né, um vereador, para se tornar um juiz de paz, né, um juiz municipal, para se tornar um deputado da Assembleia lá do Império. Né? Eu digo juiz porque os cargos de juízes eram eletivos. Né? Pelo menos o juiz de paz, o juiz municipal eram cargos eletivos, o juiz de direito também. Mas isso não é só dos índios, gente, não é que os índios eram simplesmente pobres, a maioria esmagadora da população brasileira não tinha condição de suprir isso, tanto é que menos de 10%, gravitava, né, em torno de 10% e às vezes menos de 10% da população tinha renda suficiente para exercer a cidadania política. Mas o que acontecia com os índios era que eles tinham esse espaço nas suas povoações e eles perderam isso com a legislação do Império. Tanto é que muitos indígenas se revoltam com as leis do Império e dizem que querem a volta das leis de Portugal. Né? Você vai ver muitas revoltas indígenas lutam contra esse fechamento dos espaços políticos, porque o fechamento do espaço político muitas vezes era a porta de entrada para você fazer o processo de invasão das terras indígenas, né? De tomada das terras indígenas. Muitos índios não aceitavam essas leis imperiais, né? Isso estava muito no vocabulário dele de reivindicação, de revoltas que aconteceram principalmente na década de 1830. Tá? Bom, o século XIX também, o período imperial, trouxe o Decreto 426, de 1845. Essa é a principal peça, essa é a principal lei que versa sobre política indigenista no Império. Né? Ela reafirma a tutela do índio, ou seja, o índio é visto como incapaz de se auto-administrar e de administrar seu patrimônio, portanto, era necessário que houvesse um diretor
né, uma espécie de tutor que ia conduzir os índios até eles se tornarem um civilizado, né, porque havia essa ideia de que o índio ele estava fadado a desaparecer, fosse fisicamente ou culturalmente. O índio era um estado transitório, né, porque alguns acreditavam que o índio ele ia desaparecer fisicamente e até alguns incentivavam isso. Havia duas correntes, né, a corrente que achava que o índio não servia para civilizar-se, então cabia as pessoas que lidavam com os índios ou explorar ao máximo o seu trabalho, certo? Ou exterminá-lo, tá? Porque eles eram uma espécie de empecilho ao progresso, ao desenvolvimento, né? E você tinha uma visão mais, que alguns chamam de filantrópica, a palavra é muito complicada de você falar, e suscita várias discussões, mas essa filantropia, na verdade, era aqueles que acreditavam que o índio ele poderia se transformar, né, através de um trabalho de catequese, de educação, e podiam civilizar-se, tá? Essa ideia, né, da civilização estava na base da ideia da tutela, certo? Então o decreto 426 ele reafirma isso, né? Ele cria a figura dos diretores de aldeia. Na verdade, a figura dos diretores de aldeia não é criada, já existia na legislação pombalina, mas ela reafirma, né? E cria o cargo, né, a figura do diretor-geral de índios que atuava nas províncias, né? Em cada província que tinha índios, né, considerados, né, que se considerava que houvesse índios, havia um diretor-geral de índios que cuidava dessa questão indígena no âmbito das províncias. Muitos diretores gerais de índios sequer iam para as aldeias, né? Muitos eles não tinham essa proximidade com os índios e de fato eles jogavam muito mais o jogo, né, dos proprietários, tá? Vamos dizer assim, daqueles que muitas vezes conspiravam, né, se colocavam contra os indígenas, do que era a favor dos índios, né? E então eles foram muito mais prejudiciais do que, né, colaboraram para que os índios eles pudessem ter uma vida melhor, seus direitos garantidos, enfim. Bom, no século XIX também você reativa, né? Na verdade o imperador ele faz isso, quem começa isso é a Bahia, em 1836, ela lança um decreto, mas o Império ele acaba copiando e ele normatiza isso nas décadas de 40 e 50, investe-se na catequese capuchinha, né? Porque os capuchinhos, principalmente por causa do trabalho de um capuchinho que atuou no sul da Bahia, né? Principalmente ali naquela região de Vitória da Conquista, Ilhéus, né? Naquele trânsito ali naquele sudoeste da Bahia, você tinha um cara chamado Ludovico de Livorno, ele era um frei capuchinho, ele atuou muito fortemente na catequese durante décadas e décadas, né? E ele acabou se tornando uma referência vamos dizer assim, de retidão, de trabalho missionário, né? E outros depois vieram acompanhá-lo, né? Como o Frei Francisco Antônio de Falerno, Rainero de Ovada. E a partir dessa referência, o Império acabou incentivando a vinda de muitos capuchinhos italianos, né, para lidar com a catequese indígena, né? A catequese missionária, o missionamento, né, católico, enfim, ele havia sido paralisado com a legislação pombalina. E o Império ele reativa a catequese, principalmente a catequese dos capuchinhos, tá? Os capuchinhos eles eram, não só por causa da sua fama de serem, né, dignos, né, enfim, de serem pessoas assim dedicadas, né, retas no que tange a virtude, mas eles também faziam um trabalho de fomentar a prestação de serviços, né, fomentar a realização de trabalhos dentro dos aldeamentos que eles fundavam, né, que eles organizavam, e tudo que o Império queria, né? Um Império que estava passando por um processo de crise da mão de obra, né? Então você tem caras que trabalham no sentido de incentivar a mão de obra, então você tem essa aliança entre a catequese capuchinha, né, e o Império, tá? Bom, o século XIX, o período imperial, foi marcado também pela expansão da sociedade nacional sobre o território dos índios, que são chamados de bravios, né? Então, havia territórios que haviam sido pouco devassados pela colonização por conta de uma série de fatores,
e que com o Império você tem, né, um avanço dessa sociedade nacional sobre esses territórios, desses índios bravios. Né? Por exemplo, o sul da Bahia. Né? O sul da Bahia foi durante muito tempo um território meio que proibido por conta de uma série de legislações que queriam evitar que o ouro de Minas Gerais fosse, né, vamos dizer assim, contrabandeado, levado até os portos do norte, porque o Estado não tinha condição de fiscalizar. Então eles elegeram uma única saída, né, a partir, né, que descambava no Rio de Janeiro, e proibiram que se fundassem muitos aldeamentos muitos povoados no sul da Bahia, no norte de Minas Gerais, no Espírito Santo, a chamada Zona Tampão. Né? No final do século XVIII você já tem uma reativação, porque o ouro se esgota, então você tem uma reativação desses locais, né? E o século XIX começa a fazer uma série de empreendimentos para tentar reativar o povoamento e a expansão econômica nesse local aí, sul da Bahia, norte de Minas e norte do Espírito Santo. Né? Isso, claro, né, vocês não precisam nem pensar muito, isso vai gerar conflitos com diversos grupos indígenas. No caso dessa região que eu citei aí, você tem os Pataxó, você tem os Machacali, você tem os Crem, né, os Grem, que eram chamados de Aimorés. Né? Então, isso vai significar conflitos. Conflitos, genocídios, reativa-se inclusive no início do século XIX, com a chegada da família real, a guerra justa sobre os índios dessa região e da região de São Paulo também, né? Porque a região de São Paulo também ainda era muito, vamos dizer assim, endevassada pelos colonos. Né? E aí quando você tem o café, isso muda de figura, há uma expansão muito forte do café, e isso vai também gerar conflitos, vai gerar genocídios das populações indígenas, certo? Ao ponto de, em 1808, quando uma das primeiras medidas do Dom João, quando chega aqui, é reativar a guerra justa contra esses grupos aí, né? do sul da Bahia, norte de Minas Gerais, norte do Espírito Santo, São Paulo. Né? Essa guerra justa só vai ser revogada em 1830, né? Na década de 1830. Mas ainda assim, mesmo depois de revogada, de proibida, episódios, né, de perseguição, de massacre, de conflitos entre povoadores e indígenas vão ser muito abundantes nessas regiões aí que a gente citou. Né? Enfim, a gente tem uma contradição, né, com a ideia, porque enquanto você está explorando, usurpando a terra dos indígenas, né, invadindo territórios, entrando em conflitos, matando índios, né, fazendo o processo de genocídio, você tem um pessoal que começa a fazer uma espécie de construir uma identidade nacional, porque o país tinha nascido há pouco tempo, então era preciso você construir esse sentimento de identidade nacional. E o que é que eles vão utilizar? O índio, só que o índio na figura romântica, na figura romantizada, né, no padrão romantizado. É o índio do Iracema, é o índio do Guarani, né? É o índio que mais parece um cavaleiro medieval e é o índio que é aquele índio do século XVI. Eles, para despertar o sentimento de identidade nacional, eles recriam o mito de fundação do povo brasileiro. O povo brasileiro surgiu a partir da fusão entre o português, que é destemido, valente, aventureiro, singrou os mares, né? Nunca dantes navegados, e o indígena, mas o indígena tupi-guarani lá do século XVI, que foi pintado como extremamente valente, bravo, heróico, né? Não estou dizendo que eles não são valentes, não estou dizendo que eles não são bravos, né? Não estou dizendo que eles não são heróicos, né? Mas houve uma mitificação desse indígena justamente para fazer com que o nascimento do povo brasileiro fosse enfeitado, vamos dizer assim, ganhasse, né, toda uma significação assim, né, de importância. Bom, já falei dos projetos filantrópicos, né? Vou retomar aqui rapidinho, é aquele projeto que acreditava na catequese, na transformação do indígena. Não estamos falando aqui em respeitar a cultura indígena, estamos falando aqui de padrões de indigenismo, de políticas indigenistas que acreditavam que a catequese, a transformação do índio em civilizado era a questão de ordem. Tá? O que é diferente hoje. Hoje a gente percebe que a diversidade indígena deve ser preservada. Né? E havia aqueles que nem nisso acreditavam, eram pessimistas em relação aos indígenas. Ou seja, deveriam desaparecer fisicamente, né? Se
se colocassem como um empecilho da expansão da economia, eles deveriam ser destruídos ou escravizados. Tá? Então, um dos primeiros historiadores, considerado, né, o primeiro historiador do Brasil, o Visconde de Porto Seguro, o Francisco Adolfo Varnhagen, ele tinha essa visão pessimista dos indígenas, né, ao ponto de ele incentivar a guerra justa no século XIX. Ele escreve lá em 1840, 50, né, ele incentivava a guerra justa, uma instituição lá do período colonial, porque ele tinha essa visão pessimista, ele não via nenhuma saída para o índio a não ser exterminá-lo ou tirá-lo do caminho do progresso, né, do desenvolvimento. Enfim, nesse século XIX a gente tinha as estratégias dos índios. Falamos de os índios e o império, mas vamos ver as estratégias dos índios perante essas mudanças que aconteceram no império. Primeiro, os índios se revoltaram, né, muitas vezes. Tá? Eram revoltas majoritariamente indígenas, mas também revoltas não indígenas que os índios percebiam que poderia ser, né, participar e conseguir a preservação dos direitos ou algumas conquistas, se juntando a outros elementos. Né? Então, revoltas majoritariamente indígenas eu cito, por exemplo, na Bahia, Pedra Branca, né, que hoje é o distrito de Santa Terezinha. Várias revoltas aconteceram a partir da década de 30, né? A mais expressiva foi em 1834, Mirandela em 1833, Aricobé, né, já na década de 20, tá? Mas você tem também revoltas em que os índios se envolveram que não eram revoltas eminentemente, exclusivamente indígenas, como a cabanagem, certo? Bom, uma outra estratégia é os índios fazerem gestões, se comunicarem com as autoridades, principalmente o presidente de província e o imperador. Várias comitivas de índios iam a Salvador, por exemplo, para visitar o presidente da província para denunciar os abusos que eles estavam sofrendo, a usurpação que eles estavam sofrendo. Não adiantava de muita coisa, né? Muitos foram para o Rio de Janeiro, né, para tentar conversar com o imperador, mas havia toda uma costura política que paralisava essas ações aí. E, de fato, muitos presidentes de província e o próprio imperador estavam muito mais atentos, muito mais preocupados em servir aos interesses dos grupos dominantes do que defender os direitos dos índios. Tá? Muitos índios também fizeram aliança com poderes locais e atuaram na formação, por exemplo, de bandos, né, bandos paramilitares, né, o que a gente conheceu um pouco depois, no período republicano, como jagunços. Né? Então, muitos índios fizeram parte desses bandos. Por quê? Porque era uma forma dele estar se aliando a um poder local e, de uma certa forma, né, tentando preservar os seus interesses, tá? Ou tentando galgar espaços maiores nessa sociedade. Tá? Essa formação de bandos tinha a ver também com o facciosismo político. Tá? O facciosismo político é o quê? É que os índios eles se dividiam em clãs. Né? Quando você via uma comunidade indígena, na verdade você via clãs de famílias, de chefes de família. E isso acontecia ainda mais quando você via que os povoados eram formados por diversos grupos, a partir de levas e levas de transferências, de descimentos. Então, um único povoado poderia, uma única população indígena, comunidade indígena, vamos dizer assim, poderia reunir diversos povos indígenas. Né? Por exemplo, lá em Soure, né, município de Nova Soure, que era uma aldeia chamada Natuba, essa aldeia foi formada a partir da reunião de 5 povos diferentes. Né? E isso acirrava o facciosismo. O que é facção? É separação. Né? Eles estavam numa mesma realidade espacial e até mesmo social, mas eles se dividiam em facções. Tá? E isso impactava nessa formação de bandos, tá? Que uma facção apoiava um grupo político, a outra facção apoiava o outro. Tá? Era uma maneira deles também estarem sobrevivendo, era uma estratégia de sobrevivência naquele local, e era uma estratégia dos índios nessa experiência indígena. Né? E uma outra coisa, a defesa, né, da afirmação da identidade indígena. Muitos índios eles estavam, né, afirmando, porque eles perceberam que afirmar a sua indianidade era evitar que sua terra, ao menos na questão legal, né, ao menos na lei, era evitar que essa terra fosse, né, tomada, né, o patrimônio fosse extinto. Então muitos índios lutavam dizendo que eram indígenas, né, afirmando a sua indianidade, mas era muito difícil você lutar contra isso porque você tinha uma visão de índio, que era uma visão de índio folclórica, né? Era uma visão de índio que não poderia mudar sua cultura. E como afirmar a indianidade? Aí era o dilema do índio. Como afirmar essa indianidade se você incorporou elementos, né, da sociedade
nacional. Então era muito difícil, mas eles sempre estavam reafirmando, porque eles percebiam que afirmar a identidade indígena era uma maneira de preservar o direito, principalmente à terra. Tá? Bom, o Império é totalmente trágico, né, para diversas populações indígenas, né, por tudo isso que eu falei para vocês. Tá? Mas não vamos perder de vista que eles participaram do processo histórico dessa formação do Estado-nação. Tá? Muitos índios realizaram trabalho, né? Não é que eles foram um empecilho a essa república ou a esse império, eles participaram fortemente da construção desse próprio império, ocuparam cargos, prestaram muitos serviços de diversas formas, né? Na agricultura, sendo guias, sendo soldados, marinheiros, né? Tripulando embarcações, tá? Enfim, a história que eu contei aqui de tragédia não tira o fato de que eles participaram significativamente dessa história também, tá? Construindo a nação brasileira, construindo o próprio povo brasileiro. Tá? Bom, mas o saldo é trágico por conta dessas perdas, né, que os índios passaram. E aí vem a República, e o nome República pode fazer a gente pensar que a República foi benéfica para os índios. Pelo contrário, né? A República só a partir da década de 70 que a gente tem uma mudança de atitude, né? Tanto das pessoas que se aliam aos índios quanto do próprio movimento indígena. Porque a República ela chega em 1889, né? A sua primeira Constituição lega aos estados o direito de deter, né? e controlar as terras devolutas, né? Então, se são os estados, né, que no Império era província, agora são estados, se são os estados que detêm e que controlam essas terras públicas, essas terras devolutas, desculpem, significa dizer que as oligarquias regionais estavam mais diretamente controlando essas terras. E muitas dessas terras eram aldeamentos. Né? Então, o que é que acontece? Nas mãos do Estado, as oligarquias regionais passaram a incentivar, né? Passaram a usurpar cada vez mais, a invadir cada vez mais, né? Ilegal ou legalmente, os terrenos indígenas. Então houve uma pressão cada vez maior sobre essas populações indígenas e isso se converte não somente em invasão a terras, mas a perseguição a quem luta contra isso, ou seja, a perseguição aos índios. Muitos índios foram mortos, né? Muitos índios foram expulsos de seus territórios, graças ao fato de que a República deixou para os estados, ou seja, deixou para as mãos das oligarquias. Lembra da política dos governadores? Né? Quem controlava os estados eram as poderosas oligarquias regionais. E elas controlavam, inclusive, as terras devolutas. Muitas dessas terras eram terrenos de ex-aldeamentos ou de populações indígenas. Tá? Bom, a catequese católica ela não para. A República ela é positivista, ela estabelece o Estado laico, mas a catequese católica continua, ela se atualiza, inclusive. Né? E também entra em cena o missionamento protestante, tá? E que passa a atuar também junto às comunidades indígenas. A catequese católica, ela vai, a partir da década de 70, sofrer uma transformação drástica com a teologia da libertação e a fundação do Conselho Indigenista Missionário, tá? Enfim, que representa uma mudança radical, porque já não pelo menos essa vertente, né, o CIMI, já não fala em catequizar os índios para eles se transformarem em cristãos, mas sim preservar o direito dos índios de serem índios e de terem o acesso à terra. Né? O CIMI atua ainda hoje fortemente na defesa dos direitos indígenas. Tá? Bom, no início do século XX, né, com a República, na República Velha, você tem um cara chamado Cândido Rondon. Né? Ele participa de uma comissão que é para, né, levar os telégrafos lá para diversas regiões do Brasil. E a partir desse trabalho ele contacta muitos povos indígenas que não haviam sido contactados ou pouco contactados. Né? E o seu trabalho nessa comissão de telégrafos vai render um respaldo muito grande para ele. E a partir dessas ideias, o Cândido Rondon ele era um positivista, né? E ele, enfim, ele vai ser referência, né, na formulação de uma política indigenista a partir da República, uma política indigenista que se baseia no positivismo, certo? E a partir dele se cria o Serviço de Proteção ao Índio. Ele se chamava, o Serviço de Proteção ao Índio tinha o nome de Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais.
e mais tarde foi convertido em SPI, certo? O Serviço de Proteção ao Índio é fundado em 1910, né, com base nessas ideias positivistas do Marechal Rondon, que ele não era marechal, mas depois, né, a patente dele sobe graças a esses serviços prestados. E o Marechal Rondon ele participa ativamente dessa política indigenista, não necessariamente no SPI, né, mas no Conselho de Política Indigenista, que também vai ser muito fundamental na condução da política indigenista, pelo menos pelo menos até a década de 60, né? Enfim. Então, o que é que ocorre? Qual era a ideia do Marechal Rondon? Se ele é positivista, ele é evolucionista. Se ele é evolucionista, ele acredita que a saída do índio é catequizar-se, ou, desculpe, é civilizar-se, nem catequizar. Porque ele era positivista, ele tinha a ideia de que quem deveria conduzir isso era a sociedade laica e não a religiosa, né? Enfim, então a ideia era de civilização do índio, mas ele falava que essa civilização deveria ser por métodos pacíficos, né? Ou seja, era você tentar convencer o indígena, né, através de uma série de procedimentos, né, a sedução, o presente, né, o diálogo, a conversa, né, a convencer esse índio a que ele deveria deixar de ser índio e deveria se civilizar, né? Bom, isso é muito interessante na teoria, né? Muitos podem achar interessante na teoria, mas na prática foi, na verdade, um desastre, né? Primeiro porque o SPI atuava, na verdade, na prática, contactando os grupos indígenas, colocando eles num espaço, né, confinado, vamos dizer assim, chamado de redução, né? Assentavam eles aqui, ou seja, grupos indígenas que viviam circulando numa área maior, né, por conta daquela tradição deles, daquele paradigma deles de migração sazonal, certo? Então você contactava, você, né, fazia um processo de convencimento utilizando várias presentes, ferramentas, né, esse processo de atração. Então, enfim, você seduzia eles para confinar num determinado local e abria espaço para as frentes de expansão econômica, né? Então o SPI acabou jogando muito mais o jogo dessas frentes de expansão agrícola, pecuária, né, extrativista, do que realmente ele fez construir uma vida melhor, uma opção melhor para os grupos indígenas, né? De fato, quando você, né, reduzia os índios a um espaço menor, você desagregava toda uma estrutura social e muitas sociedades não conseguiam sobreviver a isso, né? Desapareciam, morriam, porque você alterou de uma hora para outra, né, toda uma estrutura social, cultural, política que já vinha de anos, de séculos, né? E de uma hora para outra você propõe uma mudança, na verdade muitas vezes você obriga, porque o SPI vinha para evitar um conflito maior, né? Ou era o SPI ou era a guerra. Então, muitas vezes o indígena ele ia atrás do SPI para evitar ser, vamos dizer assim, para evitar ser morto, né? Vamos dizer assim, não, para evitar ser morto. As populações às vezes seguiam o SPI para evitar sofrer um genocídio, né? Porque quando o SPI chegava, né, muitas vezes você já tinha uma frente de expansão lá que já estava entrando em conflito com os indígenas, né? Então, às vezes o indígena ele não tinha opção, ele era obrigado, para sobreviver fisicamente, a adentrar nessa proposta, né, a ir por esse caminho que o SPI propunha. Mas era um caminho muito drástico, uma mudança muito drástica, né, e que não tinha também muito apoio financeiro, tá? Você tinha problemas de infraestrutura gravíssimos nos postos indígenas, né, nos locais onde você assentava o índio, tá? Então, enfim, e o que acontecia era você abrir espaço para essas frentes de expansão, tá? Um dos caras que atuaram muito fortemente, não necessariamente no SPI, foram os irmãos Vilas Boas. E uma coisa que eles falam é interessante, o homem branco ele vai chegar sempre, né? A única coisa que a gente pode fazer é chegar antes deles, né, para evitar um mal maior. Mas era como se fosse uma profecia assim, um tanto quanto frustrada, né, do trabalho que eles vinham exercendo, tá? E desgastou muito. Além do mais, a questão das doenças. Quando você juntava diversos povos com autoridades, com membros do SPI, você
contribuía para que a doença graçasse muito rapidamente entre essas populações indígenas. Diversos grupos indígenas morreram por conta dessa atração e por conta da proliferação de doenças. Até porque o SPI não tinha um serviço médico regular, né? Quem fazia isso, quem passou a fazer algumas vezes isso, é o correio aeropostal, né? Mas ainda de uma forma precária. De fato, muitos indígenas morreram nesse processo de atração aí, por conta das doenças, na época do SPI, certo? Enfim, o SPI, devido a escândalos de corrupção, né, e denúncias de conivência de membros do SPI com violência e genocídio sobre a população indígena, né, foi um escândalo assim, muito forte, ele acabou sendo extinto. E no seu lugar, quem é que vai, né, quem vai ser o órgão indigenista oficial que surge a partir do SPI? É a FUNAI, né? A FUNAI começa com a ideia do SPI, ou seja, de evolucionismo, de defesa, né, de uma política para civilizar o índio, certo? Só que acontece uma série de mudanças, né? A FUNAI é da década de 60, tá? Mas na década de 70 você tem uma outra configuração, tanto internacional como internamente, certo? Internacional você tem, né, porque a partir do final da Segunda Guerra Mundial, essa coisa do holocausto nazista, da perseguição aos judeus, acabou trazendo, comovendo muito a opinião pública mundial, né, a opinião pública internacional, de que era preciso você respeitar o direito do outro ser diferente. Não importa a sua etnia, não importa, né, o seu credo, a sua religião, a sua cultura, você tem que ter isso respeitado, você tem que ser respeitado, né? Então diversas peças, diversos tratados internacionais foram costurados no âmbito principalmente da Unesco, com vistas a evitar perseguições, massacres, né, violações ao direito da pluralidade nacional, étnica, enfim, religiosa, certo? O Brasil ele foi signatário de vários desses tratados, né? E como signatário ele teve que incorporar isso para a sua legislação, né? Paralelamente a isso, você tinha toda não só no Brasil, mas na América, né, como um todo, na América Latina e na América do Sul, uma mobilização muito grande de intelectuais, enfim, de outras figuras políticas inclusive, denunciando a tragédia da condução da política indigenista em diversos países da América, principalmente da América do Sul, né, e aí em especial o Brasil. Falava-se que, né, por exemplo, houve a Convenção de Barbados I, né, sobre fricção interétnica, que eles fizeram um documento que eles denunciavam gravemente a condução da política indigenista, que, como eu falei para vocês, de fato eles faziam uma avaliação que ela mais contribuía para a morte do índio, né, a opressão do índio, a perseguição, do que a preservação do seu direito, preservação do direito à terra, à vida, né, a uma vida digna, tá? O CIMI, nessa época, aí, na década de 70, ele atuou muito fortemente, denunciando. Ele escreve um documento chamado Ijucapirama, Índio, aquele que deve morrer, que é uma peça assim, que você pode encontrar inclusive na internet, né? É uma peça assim, de uma denúncia gravíssima sobre a política indigenista nacional. Então houve toda uma comoção, né? Uma articulação inclusive de muitos antropólogos, como eu falei na aula número 1, né? Muitos antropólogos passam a atuar nessa época aí, tentando, né, investigar e dar um respaldo intelectual para essa luta pela demarcação das terras indígenas, produzem laudos para, né, dizer que os índios têm direito àquela terra. Enfim, os índios percebem isso também e começam a mudar o seu estilo de luta. Agora o índio ele não luta apenas pela terra, ele percebe que a luta pela terra e pelo direito passa por ele afirmar a sua indianidade. Ele começa a dizer, eu tenho direito à terra, eu tenho direito né, a uma cidadania, não porque eu estou me civilizando, eu não preciso civilizar, até porque a ideia de civilização é uma ideia que é uma ideia equivocada, né? Civilizar para quem, né? Não existe civilização melhor nem pior, existem diferentes. Então eu tenho o direito de ser índio, e por eu ser índio eu tenho direito a uma terra. Então a luta indígena começa a modificar-se, eles começam a lutar por coisas, né? Eles começam a utilizar um argumento diferente, eles começam a utilizar armas diferentes, né? Nessa época aí você tem o governo nacional, né? O governo que era da época dos militares, eles tentam fazer um projeto de emancipação do índio, ou seja, lembra que eu falei da tutela? Né? A tutela tinha se convertido nesses órgãos, né, indigenistas, são eles que lutam pelos direitos indígenas. Então,
Havia um projeto em 1978 que foi, tentou-se aprovar esse projeto que queria extinguir a tutela indígena. E o índio, os índios começaram a perceber, e os que lutavam também em defesa dos índios, começaram a perceber que aquilo era uma proposta para você tirar a proteção sobre o índio e isso ia redundar na prática em uma opressão maior sobre esses grupos indígenas. Então, houve uma comoção também muito forte em torno da reprovação, da luta por esse projeto não ser aprovado. Né? Então, essa luta, né, todo esse fervilhar que acontece na década de 70, dá uma guinada, né, no movimento indígena, que passa a pensar em ocupar os espaços políticos oficiais, e não só isso, ele ultrapassa, ele se articula, né, no âmbito de outras associações. Não é só uma população indígena que está lutando lá no Amazonas, são diversas comunidades indígenas no Amazonas que formam, né, uma associação indígena, né, com uma identidade oficial, né, que se torna uma interlocutora política. Né? Diversas associações indígenas passaram a ser construídas aí, inclusive de âmbito nacional. Né? Ou seja, é mais uma prova de que o movimento indígena sofre uma transformação muito significativa na década de 70, certo? Enfim, e isso vai impactar também na própria história indígena, tá? Enfim, então uma outra coisa também é o movimento ecológico. A Rio 92, e aí eu já estou falando da época de 1992, a Rio 92 ela tem um impacto muito significativo, ela ilustra muito bem essas novas formas de luta das comunidades indígenas, do movimento indígena. Né? Aí a gente já pode falar oficialmente de um movimento indígena. Esse movimento indígena ele percebe também que a ecologia, né, o discurso ecológico, do desenvolvimento sustentável, da justiça ambiental, ele é um aliado na sua luta por direitos, né? É um aliado das comunidades indígenas na luta por direitos. Então, eles casam também essa luta e esse discurso com o discurso ecológico. É como se eles quisessem dizer, ninguém melhor que o índio para fazer o processo de preservação das florestas, das matas. Né? Ao mesmo tempo, o desenvolvimento deve ser um desenvolvimento sustentável, deve ser um desenvolvimento para todos, inclusive, né, para as comunidades indígenas. Tá? Então, era como se eles clamassem que esse desenvolvimento sustentável não viesse só a floresta, mas tivesse também a participação dos índios e beneficiasse também os índios, porque os índios eles têm uma visão mais ecológica. Tá? E esse pensamento do desenvolvimento sustentável, da justiça ambiental, né, de uma racionalidade ambiental, ele parte do princípio de que o saber técnico-científico não é o único e nem o melhor, ele precisa aprender também com outras formas de saber. E uma das formas de saber com os quais ele busca aprender é o das comunidades indígenas. Então, há uma valorização também nesse movimento ecológico, né, desse movimento indígena, né, que dialoga muito bem com isso. Né, tá? Bom, uma coisa marcante é a Constituição de 1988. Ela representa um avanço. A Constituição de 1988 ela já não fala mais em que o índio tem que se civilizar, em que o índio ele é um estatuto transitório. Ela já fala em o índio tem direito à terra. Aliás, outras legislações, inclusive imperial, já falavam que o índio tinha direito à terra, certo? E era preciso demarcar. Outras constituições, o Estatuto do Índio de 1970, né, ele já falava isso. Mas a novidade de 1988 é que fala, é preciso não só preservar a terra do índio, demarcar a terra indígena, mas o índio tem o direito de ser diferente. Ele precisa ter garantido esse direito à diversidade cultural. Tá? Então não é a questão de que o índio vai civilizar, mas ele vai exercer, né, o seu estilo de vida e vai modificar se ele quiser. Né? Por que houve esse avanço na Constituição de 1988? Foi benevolência dos políticos não índios? Não, é porque os indígenas, né, por conta desse fervilhar que começa na década de 70, dessa mudança de estratégia da década de 70, eles, quando tem a discussão da Assembleia, da Constituição, na Assembleia Constituinte, né, eles vão lá, eles participam, né, eles se tornam interlocutores muito fortes. Inclusive havia deputados indígenas, mas não só eles. Lideranças indígenas ocuparam, né, Brasília e participaram, né, ativamente. E tudo que tinha que se decidir sobre os indígenas tinha que ter, né, o aval, a concordância, depois de discutir com as lideranças indígenas. Né? Então, por isso que a gente tem esse avanço na Constituição de 88. Mas não é um avanço total. A luta
do movimento indígena e dos índios continua. Né? Se eles mudaram suas estratégias, ocuparam espaços políticos, né? Hoje já lutam por ocupar mais espaço, por exemplo, na universidade, né? E outros espaços da política oficial. Se antes os órgãos de política indigenista, como a FUNAI e o SPI, não tinham uma participação, né, decisiva de índios, hoje ele luta para estar lá dentro e formular a própria política oficial indigenista, né, como, por exemplo, a proposta do Conselho das Populações Indígenas, né, Conselho Indigenista, vamos dizer assim, que ele tem essa proposta de reunir as lideranças indígenas para formular as políticas indigenistas, porque ninguém melhor que os indígenas para pensar as políticas que vão impactar com os indígenas, né? Impactar na vida dos indígenas. Tá? Mas se a gente tem toda essa mudança e toda essa ocupação de espaço, a luta ela também ganha um outro sentido, porque quem está lutando, muitas vezes os índios lutam contra o interesse de pessoas muito poderosas. Né? No século XIX, os índios lutavam contra latifundiários, né? Donos de engenho, mas também lutavam contra pequenos proprietários. Né? Hoje o índio continua lutando contra pequenos proprietários, há diversos problemas aí, né, que acontecem em terras indígenas em relação a pequenos e médios proprietários, mas também você tem a entrada de um capitalismo forte, de empreendimentos capitalistas fortíssimos, né, de empreendimentos agropecuários, de agrobusiness, né, e de empreendimentos inclusive estatais, porque o Estado ele não é simplesmente um organismo, né, uníssono, um monólito, né, ele na verdade ele é uma contradição. Então, se você tem, por um lado, você tem indígenas ocupando esses espaços, você tem também uma representatividade de setores da agropecuária, né? E de pessoas que demandam projetos de hidrelétricas, né? De construção de estradas, que acabam se tornando, né? Opostos à comunidade indígena, gerando conflitos. Tá? Então, a luta ela continua, ela ganhou nova configuração, mas se por um lado os indígenas eles disputam muito fortemente esses espaços políticos e buscam transformar de maneira diferente, como até então vinha sendo, pelo menos antes da década de 70, as pessoas que se opõem aos índios são muito mais poderosas, né? Há grupos cada vez mais poderosos se opondo ao índio. Então, por isso que a questão indígena ainda é uma coisa muito difícil de ser equacionada nos dias atuais, né? A demarcação acontece, né? Mas a gente tem um processo que em alguns casos não andam, né? Há toda uma série de dificuldades que é difícil de você resolver, tá? Enfim, então a gente fica por aqui, certo? Eu vou dar um tempo para que vocês resolvam o exercício e daqui a pouquinho a gente volta para fazer a correção e comentar, né, esse exercício aí, tá bom?